Bom dia, meninas! Bom dia, muito bom dia! Deu certo! Deus é bom! A chuva passou, o sol já apareceu aqui. Foi uma chuva rápida, graças a Deus. E já estamos aqui para o nosso segundo dia da semana da Vida Leve com Autoestima. Hoje, live 2, nós vamos falar sobre como ser mais forte emocionalmente. Sejam muito bem-vindas. Oi, Polly, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer ter você aqui comigo nessa live. Sejam muito, muito bem-vindas. Tô muito feliz. A live de ontem tá bombando, já tem mais de 200 visualizações, 200 mulheres, 200 pessoas, mais, né, de 200 pessoas já assistiram. E isso me deixa muito feliz, né? Nós estamos realmente compartilhando conteúdo que para você está chegando assim, com muita acessibilidade, um jeito muito descomplicado. Que eu sei que é importante, isso eu sei, mas se tanta gente está visualizando, significa que eu estou acertando, eu estou conseguindo comunicar da maneira certa. E isso me deixa muito feliz. Vamos lá então, que eu disse pra vocês que não tenho pretensão nenhuma de, em nenhuma das lives, ficar enrolando aqui e falar mais do que o necessário, tá? Dentro de 30 a 40 minutos. Então vamos juntas, que eu sei que tu tem que fazer almoço. Vamos lá então? Como ser mais forte emocionalmente? Desde o início, quando eu comecei aqui no Instagram, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu sempre bati na tecla da autoestima. Sempre falando com vocês acerca da importância de nós nos priorizarmos, de nós aprendermos sobre autoestima, de nós entendermos o quanto é importante nós nos cuidarmos. Sempre, desde o início, sabe? É muito crucial que nós estejamos cuidando e atentas à qualidade da nossa autoestima. Porque sim, a autoestima, ela tem influência em todas as áreas da nossa vida. Então, se a nossa autoestima ela estiver saudável, todas as outras áreas da nossa vida também vão estar. Que áreas, Fiamma? As nossas relações, a minha vida, né? A maneira como eu me relaciono comigo mesma, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, no trabalho, em casa, na família, na igreja, nos negócios. Eu vou ser bem-sucedida se a minha autoestima estiver saudável. Se ela estiver saudável, eu vou conseguir lidar melhor com as minhas emoções, com o meu corpo, na vida. Por quê? Porque a autoestima, ela não é só corpo. Não é. Infelizmente, a gente aprendeu de um jeito muito errado e eu tô aqui já há quase 2 anos falando pra vocês que a autoestima não é só corpo. A autoestima não é só estética. A autoestima não é só aquilo que eu vejo do lado de fora, não é só isso. A autoestima é muito mais que isso. A autoestima, eu brinco sempre que o corpo, a make, o lado de fora, de 100% do que é autoestima, é 20%. É 20%. Os outros 80% é como você se vê, é como você se trata quando as coisas não saem como você havia planejado. É o jeito que você fala com você, é a maneira como você reage diante das circunstâncias. Isso é autoestima. E a gente consegue medir se a autoestima de uma mulher tá saudável ou se tá passada, né? Se tá muito desequilibrada pela maneira como ela se comporta. Como ela se comporta com ela mesma e como ela se comporta com os outros. Como ela se comporta em algumas situações, como ela reage. A gente consegue medir, mensurar, a gente consegue ter uma base de como essa mulher tá funcionando na sua autoestima por causa do seu comportamento, aquilo que a gente consegue ver. Então, é muito, muito, muito importante que a gente entenda que nós seremos mais fortes emocionalmente se nós estivermos mais ligadas em como está a nossa autoestima. Se nós estivermos preocupadas e cuidando da nossa autoestima. Vou te dar um exemplo. Alguém faz um pedido para você. Eu gostaria, Fiamma, que você fizesse X coisa. Eu não quero fazer. A minha vontade é dizer não, mas eu não consigo. Por quê? Porque a minha autoestima tá baixa. E aí, o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar que se eu disser não, aquela pessoa vai se afastar de mim. Se eu disser que eu não vou, eu não serei útil.
Então logo eu serei inútil para aquela pessoa. Ela vai me desprezar. Se eu disser que não, ela vai se esquecer de mim, aquele grupo não vai lembrar de mim. Quando eles estiverem passando por coisas boas, eles não vão me convidar. De alguma maneira eles vão me excluir, eles vão se afastar de mim. Eu chamo isso de pressão psicológica, né? É quando a mente da gente começa a trabalhar de maneira a nos bloquear de tomar decisões, de dizer sim, de dizer não. A gente começa a sofrer esse tipo de sabotagem emocional, essa pressão psicológica. Inclusive, eu escrevi um livro onde eu te ensino em 12 passos como aprender a dizer não sem sofrer. E dizer não é algo que nós precisamos aprender a fazer. Se a gente quiser estar com a nossa autoestima saudável, se a gente quiser deixar de ser viciado em agradar os outros, a gente precisa aprender a dizer não. E eu te ensino isso em 12 passos, né? Como dizer não sem sofrer. Aqui na minha bio, na primeira parte do meu perfil, tem um link, clica lá, é de grátis, tá bom? É de grátis para você clicar e conhecer o meu livro, conhecer esse material. O mais legal desse livro é que eu escrevi pensando em vocês. Escrevi com poucas palavras. Sim, é um livro com poucas palavras. Ele tem, além de, claro, de escrita, ele vem com 12 videoaulas curtas, breves, onde eu te ensino passo a passo de como dizer não sem sofrer, tá bom? Vai lá, conhece para você entender como que funciona. Volta pra cá. Então, eu chamo isso de pressão psicológica, que a gente sofre aqui mentalmente, na nossa mente, pra gente não dizer não. Porque a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente vai perder se a gente se posicionar. Então, como que ela reage? Ela reage assim, por quê? Porque ela acha que o valor dela está atrelado, está ligado, tem tudo a ver com aquilo que ela faz para as pessoas. E o que é isso? É sinal de baixa estima. Quando eu acredito que aquilo que eu faço é que define o meu valor como pessoa, como mulher. Geralmente, essas mulheres que têm baixa estima, essas mulheres que sofrem pressão psicológica, que demonstram também dificuldade em se posicionar, em dizer não, por exemplo, quando elas erram, o comportamento delas é de se maltratar. O comportamento delas, né, quando as coisas não saem como elas gostariam, é de se machucar, é de se arranhar, é de puxar cabelo, é de se cortar, de se xingar, bater na cara e dizer, tá vendo, burra? Tá vendo? Você não se posicionou? Tá vendo? Aconteceu como você estava pensando, tá vendo? Ela se maltrata. Geralmente é assim, parece uma coisa de outro mundo, mas é mais comum do que a gente pensa. A gente se ofender, a gente se xingar, a gente fazer mal pra gente, a gente se maltratar porque as coisas não saíram como nós havíamos planejado. Essas mulheres com baixa estima, elas não conseguem receber um elogio. Ah, não, esse vestido aqui, não, esse aqui foi baratinho, não, comprei de promoção. A maquiagem na pele, não, mulher, tem 3 quilos de maquiagem na minha cara. E mais o filtro do Instagram, isso aqui é verdade. Mais o filtro do Instagram, na maquiagem não, tem pouca maquiagem. Mas o filtro do Instagram, não, mulher, não, foi baratinho. Isso aqui é só maquiagem, essa filtro. Essa maquiagem, não, eu comprei naquelas lojinhas de 10 reais. Sim, não. Isso aqui, não, mulher, isso aqui. Por quê? Porque tudo nos outros vale mais. Tudo nela é mais barato, tudo nela é sem graça, tudo nela não tem valor. Mas nos outros é bonito. Nos outros, né, tem mais importância, tem mais imponência. Tudo nos outros é melhor. Né? Vocês que estão chegando aqui na live, me conta. Tu já fez isso alguma vez? Gente, eu já fiz isso. De verdade, eu já fiz isso. A pessoa perguntar pra mim, não, isso aqui foi baratinho, não. Isso aqui foi minha mãe que fez. Não. Né? Como se não tivesse valor. Não, esse cabelo, menina, esse aqui tem só chapinha, mulher. Não, mulher, isso aqui, não. Eu já fiz muito isso. Tu já fez isso? Já desvalorizou aquilo que você tinha? Não, essa blusinha aqui, mulher, não, esse aqui eu comprei na promoção. Já, né? A Kesley, mulher, não sei, mulher, como é que é teu nome? Kesleyane, eu acertei teu nome? Kesleyane, é isso? Me fala aqui, acertei teu nome? Kesleyane, mulher, teu nome é igual ao meu, todo difícil de falar. Kesleyane, acertei.
Aqui, ó. A Aline tá dizendo, já fiz muito isso. A Direne tá rindo. Se tá rindo, né? Eu entendi que tu se identificou. A Paty falou que demais. A Lid falou, eu tenho muita dificuldade de receber elogios. Olha aí que legal. Acertei, ótimo. Então, de fato, meninas, de fato, assim, parece um negócio assim, que a gente não imagina que seja assim, né? Que isso demonstre baixa autoestima, que isso revele, que isso seja algo. Mas é sim, demonstra. Não que a gente tá, né, abaixo do pré-sal, que a nossa autoestima tá na lama. Não é isso. Mas demonstra que a gente precisa cuidar. Porque pequenos detalhes no nosso comportamento entregam a qualidade da nossa autoestima. Compreende? Ó, a Selma falou, eu também tenho dificuldade, imagina, né? Dificuldade de receber elogios. Exatamente, parece um negócio de outro mundo, mas não é não. A verdade é que, vamos voltando aqui. A verdade é que nós não podemos mudar aquilo que as pessoas fazem com a gente. A gente não pode evitar uma traição. Não, a gente não pode evitar. A gente pode fazer o melhor que a gente consegue, mas a gente não pode evitar uma traição. A gente não pode evitar que falem mal da gente. A gente não é perfeita. A gente não pode evitar ficar triste de vez em quando. A gente não pode evitar críticas, a gente não pode evitar uma demissão. Ainda que você se esforce, se empenhe e dê o seu melhor no seu emprego, você não pode evitar uma demissão. Você não pode evitar chuva, não dá pra dizer, não vai chover hoje. A gente não pode, não consegue evitar isso. A gente não consegue evitar que um salto quebre. Imprevistos acontecem, né? Situações acontecem. Eu não consigo evitar que coisas ruins aconteçam. Assim como eu também não consigo evitar, às vezes, que coisas boas aconteçam. Sim, a gente não tem controle sobre isso. E o fato de não conseguir controlar é onde nós vamos conversar aqui. Para que a gente consiga ser mais forte emocionalmente, primeiro, a gente precisa cuidar da nossa autoestima. E cuidando da nossa autoestima, a gente precisa aceitar. Porque você cuida de você, da sua autoestima, quando você aceita que você não consegue controlar tudo. Quando você entende que, mesmo que você se esforce muito, algumas pessoas vão abandonar você. E não está ligado a quem você é. Não está ligado àquilo que você deixou de fazer. Ah, Fião, porque eu deixei de fazer, eu fui traída. Porque eu não fiz aquilo. É claro que existem exceções, é óbvio, mas de maneira geral, não é porque você não fez, não é porque faltou em você que o outro fez. Ah, porque se eu tivesse feito, aquela pessoa não teria me abandonado. As coisas não são assim. Tem muitas mulheres que são traídas, não porque elas deixaram a desejar. É porque o homem tem uma falha de caráter. E a gente não fala disso. Não é porque fizeram fofoca de mim, porque olha o jeito que eu fiz, olha o que eu falei, olha como eu me comportei, eu mereci o que aconteceu. Não é bem assim, querida. Não é assim. É porque aquela sua amiga, ela tem uma falha de caráter. Ela não quis resolver com você. Então ela foi falar mal de você. Só que disso a gente não fala. A gente não conta essa parte. A gente não fala sobre isso. Por quê? Porque quando a nossa autoestima não tá saudável, quando a gente não tá bem emocionalmente, quando a gente tá com a nossa autoestima fragilizada, tudo que de ruim acontece na nossa vida foi porque a gente faltou, foi porque a gente falhou, foi porque eu não consegui fazer o suficiente, foi porque faltou em mim, é porque eu não consegui dar mais, é porque se eu tivesse feito como aquela amiga queria, ela não tinha feito isso. Se eu tivesse feito aquilo que o namorado pediu, que o noivo pediu, que o marido pediu, eu não teria sido traída, as meninas não teriam feito aquilo comigo. Faltou em mim. E a gente se esquece de citar a falha de caráter das pessoas. A gente esquece de falar sobre a falta de respeito que os outros têm com a gente. A gente só considera as nossas falhas, as nossas imperfeições. E eu já estou falando sobre como ser mais forte emocionalmente. Nós não temos controle sobre tudo. E a gente precisa entender isso. Eu não tenho controle sobre a infidelidade das pessoas. A gente não tem controle sobre isso.
E eu preciso aprender a lidar com isso. Entender que nem tudo é sobre mim. Nem tudo é sobre mim. Existem coisas que vão acontecer, existem situações difíceis que vão chegar, que vão bater na minha porta, que não tem relação com aquilo que eu fui, fiz, deixei de fazer. Mas sim com a vida das pessoas, com a história delas, com os traumas delas, com as dificuldades delas. Nem tudo é sobre mim e sobre você. Quando a gente entende isso, a gente se torna mais forte emocionalmente. E falando sobre isso, é importante a gente entender que não dá para mudar a maneira como a gente... aliás, dá para mudar a maneira como a gente reage às tretas e às dificuldades que acontecem na nossa vida. Dá para mudar a maneira como a gente reage. Não dá para mudar, muitas vezes, as situações que acontecem. Porque eu não tenho controle sobre o caráter das pessoas. Eu não tenho controle sobre aquilo que as pessoas decidem fazer. Eu não tenho controle sobre muitas coisas. Eu dei exemplo aqui para vocês. A gente não tem controle sobre muitas coisas. Mas eu tenho controle sobre as minhas reações. Eu tenho controle sobre o jeito que eu vou reagir àquilo que fizeram comigo. Isso é importante. Eu e você temos controle sobre como vamos reagir àquilo que fizeram conosco. Eu não tenho controle sobre a traição, mas eu posso controlar a maneira como eu vou reagir à traição. Eu não tenho controle sobre a mentira que espalharam sobre mim, mas eu consigo escolher a maneira como eu vou reagir. Ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre a gente não é aquilo que a gente sente, a gente é aquilo que a gente escolhe. Eu e você temos controle sobre a maneira como nós vamos reagir sobre aquilo que fizeram conosco. Eu recebo muitos directs, e até no consultório, frases das meninas falando, eu tenho dificuldade de reagir, Fiamma. Eu tenho dificuldade de terminar o que eu comecei. Eu tenho dificuldade de levantar para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho dificuldade de agir. Essa é uma palavra que eu escuto muito. Dificuldade de agir. E aí eu vou conversando, eu vou investigando e eu percebo que o problema não é a ação. O problema está na reação. Por quê? Porque a gente estabelece um alvo. Isso não tirei da minha cabeça. A fonte não é as vozes da minha cabeça. As fontes é justamente os estudos que eu tenho feito e as perguntas que tenho feito para as meninas que me contam isso, tá? Não é nada fruto da minha imaginação. Nada do que eu digo aqui é fruto da minha imaginação. Eu estudo muito para poder compartilhar o que eu compartilho com vocês, tá bom? E também pergunto para vocês para ter certeza daquilo que eu tô trazendo aqui, tá? Então, eu começo a investigar com 1, 2 perguntas, 3 e até no consultório. E eu entendo que não é a ação que falta. Não é o agir, é o reagir. O problema está em como nós estamos reagindo. E eu vou te explicar. A menina disse pra mim, olha, eu comecei a fazer e aí no meio do caminho parou. E ela não consegue mais se levantar. E ela não consegue continuar de onde ela parou. O que aconteceu? Aconteceu coisas do lado de fora que ela não consegue controlar. E ela não sabe como reagir àquilo que aconteceu. É por isso que ela trava. É por isso que ela para. É por isso que ela bloqueia. Porque ela não sabe como reagir. É porque você fez um plano e todo o teu planejamento, no meio do caminho aconteceu um negócio, aconteceu uma bagunça, deu tudo errado. E você não sabe como reagir àquilo que aconteceu. E a sua dificuldade de reagir é o que às vezes a gente chama de eu não consigo agir, Fiamma. Eu não consigo me levantar. Eu não consigo continuar de onde eu parei. É porque nós não sabemos como reagir às situações que aconteceram. A gente não consegue fazer. Né? É muito difícil você continuar de onde você parou se você não sabe o que fazer. Né? Com as suas emoções, você não sabe como agir, como reagir. Compreende? Então, assim, eu quero caminhar com vocês para 3 pontos que podem me tornar mais forte emocionalmente. Tudo que a gente construiu até aqui nessa live, tudo isso, se a gente compreender bem, se vocês guardarem bem com carinho, vocês vão entender que eu já estou falando em como nós podemos nos tornar mais fortes emocionalmente. Mas aqui eu quero caminhar para finalizar essa live em 3 pontos.
muito importantes que podem me tornar mais fortes emocionalmente. Primeiro ponto, aprenda mais sobre as suas emoções. Aprenda sobre as suas emoções, sobre como você funciona. Eu percebo muito assim, às vezes as meninas com dificuldade de agir, com dificuldade de reagir, com dificuldade de avançar, porque elas se sentem fracas emocionalmente. Porque eu já ouvi muito disso, porque aí aconteceu aquela situação e eu comecei assim, me deu uma vontade de chorar, aí eu já quis desistir, aí eu já quis parar. Porque você começou a chorar? Porque te deu vontade de chorar? Ok, quem te falou que chorar é sinal de fraqueza? Quem te falou isso? E aí eu começo a conversar entendendo que, na verdade, a fraqueza, o que ela tá chamando de fraqueza, é emoção. É o jeito dela de expressar frustração, angústia, tristeza, desapontamento, desesperança, ansiedade, desilusão. E tudo isso é normal. Né? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre emoções, eu falei sobre isso na live de ontem. Volta lá aqui no meu perfil e assiste. Então, na verdade, o que nos falta é entender como a gente funciona. É compreender mais sobre as minhas emoções, o meu jeito de reagir, o jeito que meu corpo demonstra que não tá bem, não tá tudo bem, né? Eu recebo às vezes aqui no consultório as meninas que falam pra mim, me sinto estranha, porque tá todo mundo no ambiente se divertindo, tá todo mundo feliz, tá todo mundo de bem com a vida, mas eu não queria ter vindo. Eu queria estar na minha casa, com os meus livros. Eu queria estar na minha casa, com as minhas coisinhas. Eu queria estar na minha casa, só eu e o silêncio. Só eu e aquelas pessoas que eu amo, só eu e a minha família. Aí convidaram um monte de gente. Aí eu já não gostei. O problema não são as pessoas. É como você funciona. Né? É porque você é mais introspectiva. E isso não é um defeito. É porque a sua bateria social, ela tem uma carga limitada. Tem gente, eu acho que algumas de vocês aqui vão se identificar. Tem gente que precisa de gente para se sentir mais feliz. Sente afobada, presa dentro de casa. Né? No tempo da pandemia, muita gente sofreu com isso. Por quê? Porque queria sair, ver gente, se divertir, ouvir barulho de gente. Porque ela gosta de estar no meio das pessoas. Gosta. Parece que quando ela tá fazendo aquilo, estando naqueles ambientes, ela se renova. Alguém assim? Alguém aqui assim? Parece que se tiver festa na igreja, ela tem que ir. E se tiver festa, todos os dias ela vai. Se tiver um encontro, todos os dias ela vai. Ela precisa daquele tempo de escape para ela dar uma renovada nas energias. Tem alguém aqui assim? Que precisa, que sente, que precisa de gente para ficar mais feliz, mais animada? Alguém assim? Tem alguém aqui assim que tá me assistindo? Eu me sinto dividida, confesso. Eu me sinto dividida entre esses dois polos. Eu amo gente, tá no meio das pessoas, me anima, me motiva, me deixa assim a 1000 por hora, eu amo, me recarrego, né? Mas eu também tenho uma parte minha introspectiva. Uma parte onde eu preciso de silêncio. E eu acho bom demais. Eu acho bom demais. Olha a Mara. A Mara se identificando aqui. Precisa de gente para recarregar as baterias, né? Por quê? Porque tem gente que se ficar em casa já fica doente. É sábado, eu conheço gente assim. É sábado, você tá em casa, trancada. Parece que isso já tá doente. A Richelle... Richelle, nós somos duas, viu? Nós estamos no meio, entre as duas. A Direne, tempos sim, tempos não. A Selma, eu sou que nem você, ótimo. Então, muitas de vocês estão que nem eu, assim, equilibradas, ótimo. Algumas, literalmente, algumas estão mais para um extremo e mais para outro extremo. Algumas são muito extrovertidas e precisam de gente para recarregar as baterias, precisam de barulho, precisam de agitação, precisam estar no meio da muvuca para se sentir viva. Esse extremo. Outras estão no outro extremo. Gosto de silêncio. Meu livro, eu e o Netflix. No tempo da pandemia, nossa, foi o céu.
Só eu dentro de casa, com as minhas comidinhas, com as minhas coisas. Enquanto tinha gente pilhada, ansiosa, ficando adoecida porque não podia sair, essas pessoas estavam agora. Agora vocês vão entender o tanto que eu acho bom. Foi feliz. Não, claro que não feliz pelo que estava acontecendo ali, mas feliz de ficar em casa. Não foi tão difícil ficar em casa. Não foi tão impossível assim, na verdade. Foi bom, foi gostoso, foi legal. E tá tudo bem. Por quê? Porque é como você funciona. Agora, você precisa aprender que esse é o seu jeito de funcionar. Porque senão, você vai sentir que, porque essa pessoa da minha família ou essas minhas amigas, elas são extrovertidas. Eu não sou assim. Será que eu sou doente? Será que eu tenho depressão? Será que eu sou estranha? Tem alguma coisa errada comigo? Não tem nada errado com você. Você precisa se conhecer. Por quê? Porque você não funciona igual essa aqui. Você funciona diferente. Agora, existem outras como eu, que já se manifestaram aqui, que estão no meio. Elas não são nem um extremo nem outro. Elas são tipo estações no ano. Tem época que elas estão no inverno, tem época que elas estão no verão, outono, elas na primavera, é assim. A gente é de época. Tem época que a gente quer ficar em casa, trancada, de boa ali, só você e a sua cabeça com seus pensamentos. Tem época que você tá doida pra sair pra rua e ver gente, e se recarregar. Tá tudo bem. Só que você precisa entender como você funciona. Porque se você não entende como você funciona, você pensa que você tá ficando doida. Então é muito importante. Como que a gente se torna mais forte emocionalmente? Entendendo como que a gente funciona. Entendendo como as minhas emoções funcionam. Segundo ponto, como me tornar, né? Como que eu posso me tornar mais forte emocionalmente, Fiamma? Se conhecendo, né? A gente vai emendando uma coisa na outra, se conhecendo, né? Vou voltar aqui no que eu falei ali em cima. Eu não consigo evitar uma traição. A traição amorosa, né? Eu não consigo evitar que um homem me traia, namorado, marido, sei lá, que alguém me traia. Também não consigo evitar que uma amiga me traia. Mas se eu me conheço bem, eu consigo aprender a reagir diferente. Como, Fiamma? Selecionando minhas amizades. Se eu me conheço, eu vou aprender a selecionar as amizades. Eu vou aprender a selecionar os homens. Eu vou aprender a selecionar os lugares que eu frequento. Se eu me conheço e eu percebi que naquele lugar, por causa de tal coisa, eu me senti mal, então eu vou diminuir ou eu não vou mais naqueles ambientes. Porque eu entendi que aqueles ambientes não me pertencem. Eu não me sinto ofendida quando alguém fala que, né? Que legal, obrigada, Milka. Que bom que tá fazendo sentido pra vocês. Então, eu não vou me sentir mal porque eu não fui naquele ambiente. Muito pelo contrário, não. Não me pertence aquele ambiente. Porque tá todo mundo indo. Mas você se conhece. Te fez mal, alguma coisa ali. Então você não vai mais. Não, Fiamma, não. Quando a gente se conhece, a gente aprende a dar limite para as pessoas. Eu tenho umas amigas, assim, isso é um exemplo pequeno para vocês entenderem. Eu tenho umas amigas que elas gostam muito de brincar, se pegando, né? Ai, passa a mão aqui, passa a mão ali, passa a mão cá. Eu não gosto disso. Eu não gosto. E elas sabem disso. Elas brincam, elas se pegam. Eu não me acho estranha porque eu não gosto. Uma pegação não é pra mim. Não é pra mim, não gosto. Eu me acho estranha? Não. Eu só falo, mas por que eu consigo dar limite? Vocês podem aí pegar em vocês aí à vontade, só que eu não gosto. Eu me sinto estranha? Não, é porque eu aprendi que eu não gosto, que eu não funciono assim, então eu dou limite. Né? Eu tenho as minhas brincadeiras e talvez algumas nem gostem. A gente vai comunicando, a ideia é essa. Você vai se conhecendo, vai dizendo pra outra, não gosto desse tipo de brincadeira. Não gosto desse tipo de palavra. Aqui comigo não gosto assim. Né? Você vai dando limite pras pessoas. Mas como que a gente consegue dar limite? Como que a gente consegue selecionar os lugares? Como que a gente consegue selecionar quem entra na nossa vida? Quando a gente se conhece. Como é que você vai selecionar amizade se você nem sabe qual é o seu tipo de amizade? Se você nem sabe quais são os tipos de lugar, você precisa se conhecer. Como é que é o nome disso, Fiamma? Autoconhecimento. A gente precisa aprender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente detesta. É você que sabe. É você que sabe.
Compreende? Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa investir em autoconhecimento. Terceiro e último ponto, para a gente se tornar mais forte emocionalmente, você precisa ser a sua melhor amiga. Você pode ter amigas, sua mãe, sua tia, sua avó, sua cunhada. Você pode ter amigas, mas você precisa ser a sua melhor amiga. Isso aqui pra mim é um dos pontos mais importantes dessa live de hoje. Sim, um dos pontos mais importantes. Tudo que eu tô falando aqui, meninas, cabe dentro de autoestima. Mas essa aqui, pra mim, é uma das mais importantes. É sobre autocompaixão. Vou te explicar, fique em paz. A gente tá falando aqui de traição, né? E aí, o fulano te traiu. A fulana te traiu. Quando a nossa autoestima tá baixa, a gente pensa o quê? A culpa é minha. Foi porque eu não fiz aquilo. Eu não sou boa o suficiente, não sou bonita o suficiente. É porque falta em mim. Mas quando a gente tá com a autoestima legal, quando a gente tá saudável emocionalmente, a nossa reação não é assim. Como é que a gente reage? Ok, me traiu, beleza. É uma falha de caráter dele. Eu não vou me machucar porque o fulano não sabe me valorizar. Eu? Falou mal de mim? Beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que ela não é mais a minha amiga. Vou tratar ela bem, vou tratar ela com respeito, tá tudo certo. Principalmente pra maioria aqui que é crente, né? Eita, a gente vai morar no céu e ela vai também. Amém, glória a Deus. Mas, não. Amizade mais não. Colega, terei respeito, ela vai estar aqui comigo. Mas eu não vou mais compartilhar com ela o que eu compartilhava antes. Essa confiança ela não tem mais. Entende? Porque faltou em mim. Não faltou em mim. Por que ela não veio conversar comigo? Por que ela não veio dizer pra mim o que ela não estava gostando? As dúvidas que ela tinha? Por que ela não veio conversar comigo? Por que ele não veio me falar, olha, aconteceu assim, me senti mal? Por que ele não se expôs, olha, acho que a gente não tá dando mais certo. Por que ele não pediu divórcio? Por que ele não terminou o noivado? Por que ele não terminou o namoro? Uai, como assim? Em mim? Ok, eu não sou santa. Eu não sou perfeita. Mas não. A gente precisa separar a falha de caráter. A gente precisa separar desrespeito, infidelidade. A gente precisa separar essas coisas de quem nós somos. Senão a gente coloca tudo num bolo e aí a culpa é toda nossa. As coisas não funcionam assim. Seja sua melhor amiga, se ame. Quando a gente faz isso, a gente entende, beleza, ok, eu não sou perfeita. Beleza, não sou a última bolacha do pacote. Ok, eu errei também, eu assumo. Eu assumo. Se eu fui traída, eu vou chorar horrores. É péssimo. É muito ruim. É péssimo. Tá tudo bem, eu vou sofrer com isso. Mas eu vou sofrer, tipo assim, o meu sofrimento tem limite. Por quê? Porque eu sei o que é minha responsabilidade e eu sei o que é a responsabilidade do outro. Eu não vou esperar que alguém chegue pra mim e me diga assim, olha, a culpa é dele. Eu não. A culpa é dele, eu sei disso. Isso é autocompaixão. É quando eu tenho compaixão por mim mesma. É quando eu sou a minha melhor amiga. É quando eu não fico esperando que as outras pessoas venham me consolar. Eu não fico esperando que o ciclano faça por mim. Eu faço por mim. Eu me amo. Eu me considero. Eu me valorizo. Aconteceu uma situação. Nossa, Selma dizendo, eu sou assim. Quando alguém me trai, principalmente quando diz minha amiga, eu não confio mais. Não guardo mágoas, mas não é mais minha amiga. Exatamente. Pode ser colega, pode ser conhecida. A gente precisa aprender a dar limite às pessoas. A gente precisa aprender com os nossos erros e a gente precisa aprender com os erros dos outros. Isso também é bem verdade que a gente precisa entrar aqui num ponto importante. Você nunca errou com ninguém? Você nunca falhou com ninguém? Será que não vale uma segunda chance? Que todo mundo pode errar. A gente também precisa pensar nisso. Todo mundo pode errar. Tá, beleza. Chama essa pessoa, conversa com essa pessoa. Dá corda mais um pouquinho. Se traiu de novo. Aí não, entendeu? Aí pronto. Aí vamos dar limite mesmo. Mas é legal a gente também pensar nisso, né? Numa chance, uma segunda chance. Numa segunda oportunidade. Vamos ver, né? Sei lá, escorregou. Todo mundo pode falhar.
né? Não quero que vocês sejam extremistas. Eu quero que vocês ponderem, que vocês sejam equilibradas. Que não fique só na sua conta, mas que você também coloque na conta do outro. Agora, situações, falhas, quedas, tá todo mundo passível disso. Mas a gente precisa ter equilíbrio. Como nós seremos mais fortes emocionalmente? Quando a gente tem equilíbrio, quando a gente tá com a nossa autoestima estável, quando a gente é a nossa melhor amiga, quando a gente se conhece, quando a gente aprende e sabe como a gente funciona. Meninas, hoje é dia 22. Eu disse que eu contaria a novidade, mas não vou fazer isso. Eu mudei de ideia. Por quê? Porque amanhã nós temos a nossa terceira live. E então, eu pensei em juntar o útil ao agradável. Amanhã vai ser a nossa última live, nosso último tema. E eu vou casar a live com a novidade que eu tenho para contar para vocês. Tá bom? Por favor, estejam presentes. E amanhã eu vou compartilhar com vocês essa novidade que tá assim, brotou no meu coração, nasceu no meu coração e eu tenho plena convicção de que vai mudar o 2023 de vocês. Vai ser muito especial. E eu quero muito que você esteja comigo amanhã ao vivo. Eu tenho certeza que vai surpreender muitas de vocês. É algo inédito. Eu nunca vi. Fiamma, nunca vi. Se você, depois que eu terminar de contar, você fala, não, eu já vi, Fiamma, alguém fez isso, ciclano fez isso, fulana fez aquilo, tu me conta, tá de boa, porque eu mesma nunca vi ninguém fazer isso, do jeito que eu vou te apresentar, da maneira como eu vou fazer. O spoiler que eu vou dar, é que quem me segue, a maioria é cristã, ó o baita spoiler, e eu acho que vai ser um divisor de águas pra você. Se você é cristã e me segue, eu acho que vai fazer muito sentido pra você. Você não é cristã e me segue, tá tudo bem. Vai te acrescentar demais da conta, tá? Fica aí em paz, meninas, ó. 11h37, beijo. Até amanhã às 11 em ponto, que começou a chover. Deus é bom, meninas. Até a próxima. Muito obrigada pela audiência de vocês. Me ajudem a compartilhar essa live e a levar para mais meninas esse conhecimento, ó. Partiu, vamos fazer almoço!